Eu entrei naquela loja com um plano simples, ao mesmo tempo, tenso. Comprar uma bermuda para o meu filho e sair rápido antes que o ambiente virasse uma avalanche de estímulos. Era uma dessas lojas grandes, com corredores estreitos, luz branca forte, música alta e anúncios repetidos no alto-falante, misturando promoção com instruções de segurança como se tudo fizesse parte do mesmo ruído. Logo na entrada, havia um expositor enorme de sandálias havaianas, com uma parede inteira de cores e tiras diferentes. Duas adolescentes pararam para tirar foto, comentando que a Havaianas está em alta de novo e que o modelo novo é perfeito pro verão. O cheiro de borracha nova veio forte e meu filho, como acontece com certas texturas e cheiros, ficou fixado por um instante, passando a ponta dos dedos em uma tira como quem busca uma referência segura. Eu conheço esse movimento. Quando ele encontra algo previsível no meio do caos, o corpo dele relaxa por segundos. Eu agradeci em silêncio por aquele pequeno ponto de conforto e puxei a gente para o setor infantil antes que ele se perdesse na parede de cores. Só que a loja estava cheia, e lotação muda tudo. Carrinhos se cruzavam, pessoas paravam sem aviso, crianças corriam, e o som de cabides batendo metal com metal repetia um estalo seco, insistente. Meu filho começou a balançar o troco de leve, um movimento contido de autorregulação, quase tímido, como se ele já soubesse que qualquer sinal do corpo dele pode virar motivo para julgamento. Eu toquei o antebraço dele e sussurrei que faltava pouco, que eu estava ali, que a gente ia fazer rápido. Ele soltou um zumbido baixo, um som que não é agressivo nem alto, mas que para ele funciona como um fio de equilíbrio quando o cérebro tenta filtrar o excesso. Foi nesse exato momento que uma vendedora se aproximou com a postura rígida de quem vê problema, não pessoa. Ela falou comigo, não com ele, num tom de repreensão: Senhora, controla ele. Tá incomodando. Eu respirei fundo, porque eu já aprendi que, em público, eu não posso ser apenas mãe. Eu preciso ser escudo, intérprete e tradutora do mundo ao mesmo tempo. Eu respondi com calma: ele é autista. Esse som é para ele se acalmar. A gente vai escolher e sair. A palavra autista não abriu empatia, abriu suspeita. Ela fez uma careta curta, como se eu tivesse inventado uma desculpa, e soltou: aqui é loja, não é lugar para isso. Eu senti o rosto esquentar. Não de vergonha do meu filho, mas de indignação por perceber que, para ela, a presença dele era um defeito logístico. Meu filho percebeu a tensão na minha voz antes de entender qualquer palavra. O zumbido aumentou um pouco. Ele apertou minha mão com força e eu vi nos olhos dele aquela mistura de esforço e medo. Ele estava tentando ficar, tentando suportar, tentando caber. O maltrato não veio como um único grito, veio como uma sequência de pequenas violências que, somadas, esmagam. A vendedora começou a nos seguir pelo corredor, mantendo uma distância que parecia profissional, mas com um olhar de vigilância. Quando eu peguei uma bermuda para conferir o tamanho, meu filho encostou a mão na arara e balançou o corpo 2 vezes, como quem descarrega a tensão. Uma senhora atrás de nós fez um alto e disse para a amiga: hoje em dia ninguém educa mais. A vendedora, em vez de intervir para pedir respeito, aproveitou a frase como validação e falou mais alto: Senhora, se ele continuar assim, eu vou chamar o segurança. Os clientes estão reclamando. Eu senti uma fisgada no estômago. Aquela ameaça é um gatilho para mim, porque eu já vi esse roteiro. Transformam uma criança em risco, e depois justificam expulsão como procedimento. Eu respondi com firmeza controlada: ele não está fazendo nada contra ninguém. Ele só está se regulando. Eu tenho direito de comprar. Ela revirou os olhos e disse: direito todo mundo tem, mas tem limite. Isso aqui não é terapia. A palavra terapia saiu como deboche, como se o cuidado fosse exagero e o autismo fosse moda. Meu filho, sentindo a energia piorar, ficou mais rígido. O som ambiente pareceu crescer, o alto-falante anunciou mais uma promoção, e o metal dos cabides virou martelo na cabeça dele. Ele levou a mão aos ouvidos por um segundo e depois soltou, tentando se controlar sem chamar atenção. Essa tentativa de se conter, para mim, é dolorosa, porque eu sei o quanto custa. Uma criança que se esforça para não incomodar já está sendo punida antes de qualquer punição externa. A vendedora chamou o segurança mesmo assim. Ele chegou com aquele jeito de quem quer encerrar confusão rápido, postura aberta, voz baixa, mas olhar firme. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou. Antes que eu respondesse, a vendedora disse: ela tá com uma criança descontrolada, tá atrapalhando.
Descontrolada. Essa palavra, numa loja cheia de gente empurrando o carrinho, crianças correndo e adultos discutindo no corredor, foi dirigida ao meu filho como se ele fosse o único corpo fora do lugar. Eu expliquei, ele é autista. Ele faz sons baixos e movimentos repetitivos quando está sobrecarregado. Eu só estou comprando uma bermuda. O segurança olhou para meu filho e depois para mim, e a frase dele veio como sentença: então é melhor a senhora levar ele para fora, para ele se acalmar. Aqui tá incomodando. Não era conselho, era expulsão disfarçada de orientação. Eu senti a humilhação subir como um calor seco. Meu filho começou a respirar rápido, e o zumbido virou um som mais alto, ainda assim não o grito, mas um pedido do corpo por alívio. A vendedora apontou para ele como se apontasse para um objeto quebrado. Tá vendo? Eu falei. E, naquele momento, eu percebi que eu estava cercada, por ruído, por julgamento e por uma estrutura que preferia retirar o diferente para manter a ordem do consumo. Foi quando aconteceu o gesto que mudou a cena. Eu já estava pegando a mochila para tirar os fones abafadores, tentando salvar o pouco de estabilidade que restava, quando meu filho fez algo que ele só faz quando percebe que eu estou no limite também. Ele enfiou a mão no bolso do short, com a precisão de quem segue um roteiro ensaiado, e puxou um papel dobrado, plastificado nas bordas para não rasgar. Eu reconheci na hora. Era o cartão que eu mesma tinha preparado semanas antes, com uma explicação curta e objetiva sobre o autismo, sobre autorregulação, sobre o que fazer e o que não fazer, e, principalmente, com uma frase que eu repito em casa como treino de sobrevivência: por favor, não grite. Dê espaço. Eu consigo me acalmar com tempo e respeito. Eu nunca tinha visto ele entregar aquele papel por conta própria. Ele estendeu a mão na direção do segurança, sem encarar nos olhos, com o corpo ainda balançando, mas com uma intenção clara. A loja, que estava cheia de ruídos, pareceu diminuir o volume por um segundo, como se aquele gesto inesperado criasse um vazio de atenção. O segurança pegou o papel com um reflexo automático, leu a primeira linha e franziu a testa, não de reprovação, mas de surpresa. A vendedora tentou interromper: moço, não tem que ficar lendo isso, tá atrapalhando o setor. Só que o segurança continuou lendo. Eu vi a expressão dele mudar aos poucos, do resolver rápido para o entender o que está acontecendo. Uma cliente próxima, que tinha ouvido a discussão, se aproximou e perguntou o que era. Eu respondi, com a voz mais firme do que eu me sentia: é um cartão explicando que ele é autista. Ele está sobrecarregado. Ele não está fazendo nada contra ninguém. A cliente olhou para meu filho e depois para a vendedora, e disse algo que me cortou e me curou ao mesmo tempo: ele não tá fazendo nada demais. Quem tá aumentando isso são vocês. Nesse instante, outra pessoa levantou o celular. Eu senti o corpo inteiro travar, porque eu já vi filmagem virar exposição cruel. Mas a forma como aquela pessoa filmava era diferente. Ela não apontava para o rosto do meu filho. Ela enquadrava a abordagem do segurança, a fala da vendedora, o contexto. Alguém murmurou: isso vai dar problema. E deu. Porque, com o papel na mão, a situação deixou de ser versão e virou fato. Meu filho tinha uma explicação, um pedido de respeito, uma orientação simples. O gesto dele, pequeno e silencioso, desmontou a narrativa de criança sem educação e revelou o que era de verdade: uma criança tentando sobreviver a um ambiente hostil. Eu senti minhas mãos tremerem. Não por drama, mas por alívio e choque. Alívio porque, pela primeira vez, eu vi o meu filho se comunicar com o mundo sem precisar gritar. Choque porque eu percebi que, mesmo assim, ele só conseguiu ser ouvido quando apresentou prova em forma de papel, como se nossa palavra não bastasse. O segurança levantou o olhar e perguntou, com um tom diferente: senhora, vocês precisam de um lugar mais calmo? Posso chamar a gerência para a gente resolver isso sem constrangimento. E a vendedora, que até então falava com arrogância, ficou visivelmente incomodada, porque o centro da história tinha mudado de lugar. A reviravolta social não foi um aplauso, não foi um discurso bonito. Foi uma mudança de postura, rápida e prática, causada pela vergonha de estar errado diante de testemunhas e pela clareza do papel na mão do segurança. Ele chamou a gerente pelo rádio e pediu, na frente de todos, que a abordagem fosse registrada. A gerente chegou com pressa, cara de o que aconteceu agora, e antes que a vendedora apresentasse a versão dela, o segurança entregou o papel e disse: a criança é autista, a mãe tá só comprando, e a abordagem tá constrangendo. Eu vi a gerente ler o cartão,
E vi também o momento em que ela entendeu que aquilo não era um incômodo e sim um risco institucional. A loja lotada continuava seu fluxo, mas o círculo ao nosso redor tinha parado. Alguns clientes olhavam com reprovação para a vendedora. Outros pareciam constrangidos por não terem falado antes. A gerente perguntou, em tom controlado, o que tinha sido dito. Eu não dramatizei. Eu relatei com precisão. A ordem de controla ele, o aqui não é terapia, a ameaça de segurança, a orientação de leva para fora. A gerente virou para a vendedora e perguntou se era verdade. A vendedora tentou minimizar, eu só quis manter a ordem. Os clientes reclamaram. A cliente que tinha se aproximado respondeu na hora. Quem reclamou foi você. E quem elevou foi você. Outra pessoa completou, eu vi. Vocês estão errados. A gerente então fez o que poucos fazem, tomou partido do respeito. Disse, ali, sem espetáculo, que a loja não expulsa cliente por condição neurológica, que o procedimento correto é oferecer apoio e espaço, não constranger, e que a funcionária seria orientada e afastada do atendimento naquele momento. A vendedora ficou pálida, murmurou que era injusto, mas o ambiente já tinha virado. A mesma energia que antes pressionava para nos tirar dali agora pressionava para que a loja assumisse responsabilidade. E, no meio dessa virada, meu filho fez outra coisa que me partiu. Ele encostou a mão no meu braço, como um lembrete silencioso de que eu não precisava mais brigar sozinha. A gerente nos ofereceu um atendimento mais reservado, liberou um caixa preferencial e pediu para um funcionário nos acompanhar até o setor infantil sem olhares. Eu recusei a escolta como quem recusa teatro. Eu só pedi distância, silêncio e respeito. Caminhamos de volta pelo corredor e passamos novamente pelo expositor de Havaianas. Eu vi, com um amargor estranho, as pessoas escolhendo cores e comentando modelos como se o mundo fosse só isso. Para muita gente, para mim, aquele expositor virou símbolo de outra coisa, do que é fácil de celebrar e do que é difícil de aceitar. Celebrar tendência, cor, consumo, foto no espelho, isso o mundo faz sem esforço. Aceitar uma criança que balança o corpo para não desmoronar, isso o mundo ainda trata como inconveniente. Mesmo assim, naquele dia, o papel do meu filho tinha forçado a realidade a aparecer. Não foi heroísmo. Foi sobrevivência bem articulada. Foi a linguagem dele, concreta, objetiva, e impossível de ridicularizar sem que o ridículo recaísse sobre quem ridiculariza. Quando saímos da loja, o sol do fim da tarde pareceu menos agressivo do que a luz branca interna. No estacionamento, o ar tinha cheiro de asfalto quente e liberdade, e meu filho respirou fundo como quem volta para o próprio corpo. Eu sentei no banco do carro por um minuto antes de ligar, porque eu precisava reorganizar meu coração. A humilhação tinha sido real. O maltrato tinha sido direto. E, mesmo com a reviravolta, eu não romantizo. Eu sei que o preço de estar em público, para nós, é alto. O que me marcou não foi apenas a vendedora. Foi a rapidez com que uma estrutura inteira se inclina para remover o diferente em vez de ajustar o ambiente. Foi a facilidade com que palavras como ordem e incomodar são usadas para justificar crueldade. E foi, ao mesmo tempo, a força silenciosa do meu filho ao entregar aquele papel. Ele não venceu ninguém. Ele apenas ofereceu uma explicação e um pedido de humanidade. O fato de isso ter transformado a cena diz mais sobre a sociedade do que sobre ele. Diz que, quando a verdade aparece de forma incontestável, o preconceito perde o palco. Eu cheguei em casa e vi meu filho ir direto para o tapete, pegar o brinquedo sensorial e ficar ali, apertando, com um olhar mais calmo. Eu perguntei se ele estava bem, e ele não respondeu com palavras, mas encostou a mão no bolso, como se confirmasse que tinha feito o que precisava. Eu senti uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho por ele ter encontrado um jeito de se comunicar. Tristeza por ele ter aprendido tão cedo que, para ser respeitado, às vezes precisa apresentar prova. Eu fiquei pensando naquele papel como um documento de existência. Ninguém deveria precisar disso para comprar uma bermuda. Ainda assim, foi esse papel que moveu a engrenagem, fez o segurança ler, fez a gerente agir, fez os clientes perceberem a injustiça. E eu vou guardar isso como lição dura. A verdade precisa de testemunha, mas também precisa de forma. Meu filho encontrou a forma dele. Se você assistiu a essa história até aqui, eu vou ser claro no que eu quero de você. Comenta aqui embaixo se você já viu alguém ser maltratado em público por causa do autismo ou de qualquer diferença, e o que você fez na hora.
Se inscreve no canal Ecos do Autismo para fortalecer essa comunidade que não aceita mais ser empurrada para fora dos lugares comuns. E compartilha este vídeo com alguém que ainda repete é só educar, ou é só sair como se isso resolvesse. Inclusão não é discurso bonito nem tendência de vitrine, é prática diária, no corredor da loja, no tom de voz do atendimento, na escolha entre constranger ou acolher. Hoje foi um papel. Amanhã pode ser a sua voz.